Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do podcast da Emergência. Hoje o assunto é HDA e a convidada de hoje é a doutora Júlia. Como vai, Ju? Boa tarde, gente. Então, como o Adriel já me apresentou, eu sou Júlia. Eu sou médica gastroenterologista pela Unicamp e estagiária do segundo ano de endoscopia também da Unicamp. E vai ser um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Então, HDA é um assunto que assusta bastante qualquer plantonista, com ou sem experiência. No pronto-socorro, principalmente. Um paciente vomitando sangue em grande quantidade, então, um caso extremo de HDA é de dar frio na barriga. Só de imaginar um paciente desse, já penso que tenho que fazer tudo possível para estabilizar o mais rápido, para não precisar, por exemplo, entubar esse paciente. Pois a intubação de um paciente vomitando sangue é difícil para dizer o mínimo. E muitas vezes já dá aquela vontade de chamar o endoscopista para resolver logo tudo. Mas não é todo lugar do nosso país que tem um endoscópio, muito menos um endoscopista. Não é, Júlia? Adriel, eu acrescentaria aqui um comentário ainda mais importante que a disponibilidade de serviço da endoscopia, que é a ansiedade do médico da emergência ao se deparar com um quadro dramático desse, que é um vômito com sangue na sua frente, né? Quem já viu sabe o quão desesperador que é. E, na verdade, a chamada da endoscopia ela deve ser feita após uma ressuscitação hemodinâmica adequada, pois a endoscopia, quando ela é realizada de forma muito precoce, sem ressuscitação adequada, ela está, inclusive, associada a piores desfechos, sendo desencorajada nas primeiras 6 horas. Então, meu primeiro conselho para essa juventude é, gente, relaxa, respira fundo. Como em toda emergência, a estabilização é a regra. E na maioria dos casos, você tem um delta de até 24 horas para realizar a endoscopia, sem alterar desfechos para os pacientes. Então, respira, gente. Vamos ter calma. Então vamos lá. Vamos começar nossa viagem histórica aqui. Porque falar de HDA significa falar de 3 coisas. Primeiro, falar do paciente com úlcera péptica perfurada, de sangramento por varizes e de endoscopia. Bem, talvez você já tenha ouvido falar que úlcera péptica é uma doença recente, que obviamente já existia antes, mas foi a partir do século XIX que houve um boom de casos no mundo, com o aumento da prevalência. Há quem discorde e diga que o problema é que antes não se sabia diagnosticar. E com razão. Os sintomas de quem tem úlcera péptica são bem comuns: dor abdominal, náusea, vômito, diarreia, mal-estar. Essa úlcera possivelmente poderia perfurar e o paciente evoluir a óbito, pois séculos atrás não se sabia o que fazer com isso. Esses sintomas eram bem semelhantes a algo muito comum nos séculos passados: envenenamento. Para se ter ideia, a filha do rei da Inglaterra, Charles I, no século XVII, Ana Henrietta, morreu subitamente aos 26 anos, após dores abdominais, rigidez abdominal e vômito. Foi suspeitado de envenenamento. Na autópsia da princesa foi identificado um furo na parede anterior do estômago, mas atribuíram o furo ao bisturi do médico que fazia a autópsia. Possivelmente era uma úlcera péptica perfurada. Quando os médicos, a partir do século XIX, passaram a prestar mais atenção nessa patologia, os tratamentos começaram a se desenvolver. E quando eu digo prestar atenção na patologia, foi refinar a semiologia. Por exemplo, foi no início do século XX, em 1910, que foi dito que um paciente com dor epigástrica, que piora algumas horas após se alimentar, e que melhora imediatamente com comida e com produtos álcalis, com períodos de remissão total, esse paciente teria dispepsia com possível úlcera péptica, que é quase o que nos ensinam ainda hoje na semiologia. Das formas de tratar os pacientes, 2 surgiram. A partir daí, a cirúrgica, que seria abrir o paciente e suturar a úlcera perfurada, e a conservadora, que se baseava em passar uma sonda nasogástrica, esvaziar o estômago e deixá-lo vazio o máximo possível com aspirações contínuas, além de antibiótico e reposição volêmica. Posteriormente, juntou-se a esse tratamento a ideia de alimentação fracionada em minúsculas quantidades de 1 em 1 hora, para evitar a distensão estomacal e com alimentos que fossem básicos em termos de pH. Mas foi em 1982, quando cientistas australianos descobriram que o causador das úlceras era o H. pylori, que tudo mudou. Agora poderíamos inclusive prevenir que a úlcera complicasse tratando H. pylori. Por curiosidade, esses médicos tomaram culturas de H. pylori para provar que eram elas que causavam as úlceras. E até então, acreditava-se que o maior causador das úlceras era o estresse. Talvez daí venha o termo úlcera de estresse. Mas, com essa descoberta, o tratamento mudou, entrando a antibiótico terapia específica para H. pylori, além de antagonistas H2.
Quando a questão é HDA, por varizes esofágicas, eu vou deixar para falar disso quando o nosso tema for de cirrose. Mas em relação ao endoscópio, o primeiro a ser criado foi em 1805 e era utilizado tanto para exames de bexiga, reto e faringe. Com a higiene que os médicos tinham na época, nem quero imaginar como eles faziam esses exames. Posteriormente, 1868, um primeiro protótipo de endoscópio gástrico foi utilizado para ver com sucesso o interior do estômago de um paciente. Só que o detalhe era que esse paciente era um engolidor de espadas, então foi meio que tranquilo. O endoscópio até então que foram sendo criados eram rígidos, com uma fonte de luz para lá de adequada. Até que, em 1949, médicos da Universidade de Tóquio, em parceria com a empresa americana Olympus, embarcaram na jornada de desenvolver os primeiros endoscópios flexíveis. A partir daí, o resto é história. Bem, Júlia, eu falei um monte. Agora é sua vez. Vamos lá. Um paciente chega no meu pronto-socorro com história de vômito com sangue e fezes escurecidas tipo melena. O que eu devo fazer? Bom, primeiramente, não esquecer que se trata de um paciente admitido na sala de emergência e se faz necessário todo o beabá da sala de emergência. Então, garantir vias aéreas pérvias, ventilação adequada, proceder à ressuscitação volêmica criteriosa para reversão do choque e correção da hipovolemia com base nas classificações de graus de choque já amplamente utilizadas na sala do trauma. A expansão inicial deve ser feita com cristalóides. Na HDA não varicosa, a maioria dos guidelines traz como alvo uma pressão sistólica entre 90 e 100 milímetros de mercúrio. Na HDA varicosa, por sua vez, sabemos que o sangramento ocorre por hipertensão portal, devendo-se adotar estratégias restritivas, uma vez que a hipervolemia pode piorar o sangramento. Para transfusões de hemácias, os triggers que devem ser levados em consideração são os seguintes: HB menor que 7, ou ainda HB menor que 8 em pacientes cardiopatas, pneumopatas, ou ainda pacientes em choque grau 3 ou 4. Em relação à transfusão de plaquetas, a indicação são pacientes que apresentem menos de 50 mil plaquetas e sangramento ativo. Em relação aos níveis de RNI, plasma CRNI acima de 1,5. O exame proctológico ele não deve ser dispensado de forma alguma, pois através do toque retal podemos confirmar a presença de melena ou sangue vivo e ainda descartar patologias orificiais que ocorrem com muita frequência nesse paciente. Então tá certo, Ju. Tem alguma forma de eu identificar se esse meu paciente que chegou sangrando na sala de emergência é um paciente que está vomitando sangue por úlcera, por varizes ou por algum outro motivo? Embora a causa de um episódio de sangramento muitas vezes seja incerta até que a endoscopia seja realizada, as diretrizes separam o manejo de HDA em sangramento varicoso e não varicoso, visto que algumas estratégias do manejo e os desfechos diferem entre si. Então, aqui algumas dicas são as seguintes. A causa mais comum de sangramento não varicoso é a doença ulcerosa péptica. Outras etiologias menos frequentes são gastrite, duodenite e esofagite erosiva. Alguns dados retirados da história clínica e do exame físico podem ajudar a predizer a etiologia do sangramento, como, por exemplo, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, levando a pensar em doença ulcerosa péptica, uso de álcool ou estigmas de hepatopatia ao exame físico, como presença de spiders, eritema em palmas ou ainda hepatosplenomegalia, levando a uma etiologia varicosa, história de múltiplos vômitos alimentares antecedendo a hematêmese, levando a pensar em um Mallory Weiss, refluxo crônico, levando a pensar em esofagite, perda de peso e disfagia, já para uma etiologia mais secundária neoplasia, e assim por diante. Tá certo então, Ju. Tem um monte de diagnóstico diferencial. Mas então vamos dizer que meu paciente ele é claramente um hepatopata. Ele tem cirrose, ele está descompensado da doença hepática e agora eu posso dizer que a chance de eu estar de frente para uma HDA varicosa é quase 100%. Que medidas, fora as que você já mencionou anteriormente na chegada, que medidas a mais que eu preciso fazer para esse paciente? Bom, a hemorragia varicosa ela é responsável por aproximadamente 1/3 de todas as mortes entre os pacientes com cirrose hepática. Os episódios hemorrágicos tendem a ser graves, com manifestações clínicas hemodinâmicas importantes, requerendo muitas vezes reposição de
sangue e hemocomponentes em grande volume. A mortalidade resultante de qualquer episódio de sangramento pode variar entre menos de 10% em pacientes cirróticos bem compensados, Child A, até mais de 70% naqueles com cirrose em estágio avançado, como Child C. Em caso de suspeita de HDA varicosa, soma-se a necessidade de uso de drogas vasoativas esplâncnicas por até 5 dias. As drogas mais disponíveis nos serviços de emergência para este fim são o octreotide e a terlipressina. Soma-se ainda a necessidade do uso de antibióticos. A antibiótico profilaxia deve ser instituída com ceftriaxona por 7 dias. Lembrar que o uso de antibiótico é profilático. Se o paciente já tem ascite, é necessária a realização de punção diagnóstica para descartar a PBE, a peritonite bacteriana espontânea, visto que a indicação seria, neste caso, de tratamento e não de profilaxia. E nesse caso de tratamento, soma-se a necessidade do uso da albumina. E é frequente a associação de infecção como trigger da descompensação com hemorragia varicosa no hepatopata. Tá ótimo, então. Então eu tenho que lembrar que eu preciso usar octreotide, terlipressina e, importante demais, isso que você falou, que eu não posso deixar passar o antibiótico. Eu tenho que colocar, é profilático, não vou esperar esse meu paciente com HDA varicosa ficar séptico para pensar em tratar ele com alguma coisa. Eu estou colocando aqui antibiótico profilático. Mas tudo bem. Então, e se esse meu paciente tiver toda a cara de um sangramento por úlcera péptica, um cara que faz o abuso de anti-inflamatório não esteroidal, minhas condutas mudam? O que eu tenho que fazer de diferente nesse caso? Nessa situação, o uso de inibidores de bomba de prótons intravenosos pré-endoscópicos está associado à redução de estigmas de alto risco de sangramento e à necessidade de instituição de uma terapêutica endoscópica. Sugere-se o ataque com omeprazol, na dose de 80 mg, seguida de manutenção de infusão contínua, a 8 mg por hora, ou bolos de 40 a 80 e de 12 em 12. Essa dose deve ser mantida por 72 horas em caso de estigma de sangramento recente. Essa definição do estigma de sangramento recente estará documentada no laudo da endoscopia, como sangramento ativo em jato, sangramento ativo em babação ou coto vascular na superfície da úlcera, ou ainda por meio da classificação de Forrest. Estigmas como Forrest 1A, 1B ou 2A identificam a necessidade desse uso de inibidor de bomba. Muito bom, Gil. Eu fiz todas as medidas, então, que você falou, independente se foi HDA varicosa, se foi HDA por úlcera, enfim, eu estou agora com esse paciente aí com HDA, tratei do jeito aí que nem você me orientou, mas ele não para de sangrar. Aí chega um colega meu e fala, faz Transamin. Posso fazer Transamin? Porque, afinal de contas, a gente faz para parar sangramento. Serve para eu parar o sangramento de uma HDA? Não há qualquer recomendação até o momento do benefício do uso do Transamin na HDA, estando inclusive o seu uso associado a aumento de riscos de eventos adversos, conforme foi comprovado no estudo Howlett de 2020. Dessa forma, apesar de associarmos o uso do Transamin a grandes sangramentos no politrauma, o mesmo não pode ser extrapolado para as hemorragias digestivas. Beleza, então até agora, quando estamos gravando esse podcast, 2021, não é para usar Transamin nas HDAs. Mas então, se meu paciente continua sangrando, não posso fazer Transamin, eu já chamei o endoscopista, mas ele vai demorar para chegar. Tem algo que eu ainda assim posso fazer? Aqui, o Baveno 6, consenso mais recente em hipertensão portal, traz como opção preferencial, mais segura e mais eficaz, de tratamento ponte em sangramentos agudos refratários, como você mencionou, o stent metálico esofágico recoberto, ou prótese autoexpansível. Porém, sabemos que os custos elevados e a baixa disponibilidade, na maioria dos serviços de emergência, torna essa opção menos viável. O balão de St. Blakemore não foi contraindicado. Entretanto, as chances de complicações foram destacadas, dentre as principais, úlceras esofágicas isquêmicas e perfuração, além da necessidade de monitoramento intensivo. Seu uso deve ser restrito aos casos de hemorragia maciça com instabilidade hemodinâmica, não responsiva a volume, e o tratamento definitivo nesses casos deve ser realizado preferencialmente nas próximas 12 horas. Após a passagem
deve-se sempre que possível confirmar seu posicionamento com radiografia simples. E a proteção de via aérea deve ser considerada em pacientes que necessitem do uso do balão. Beleza, então, Júlia. Só para lembrar também o pessoal aí que o balão de Blakemore, tem o nome dele é composto, mas Blakemore fica mais fácil de falar, ele é muito incômodo, né? Ele é grosso, ele não é uma sonda comum assim, ele é grosso, ele incomoda bastante o paciente. Normalmente você vai usar em situações que talvez esse paciente aí já esteja precisando ser entubado e aí vai até trazer mais conforto para ele. Agora, uma última pergunta. Existe alguma possibilidade desse meu paciente que tem um HDA não necessitar de uma endoscopia? O score pré-endoscópico mais bem estabelecido e comumente utilizado é o score de Glasgow-Blatchford. E ele é amplamente disponível em diversos aplicativos, vocês não vão ter dificuldade de encontrá-lo. Esse score ele foi desenvolvido para prever diversos desfechos, né? Dentre os mais pertinentes são a necessidade de medidas de intervenção endoscópica, bem como o local ideal de realização do exame, se em UTI, se em leito de enfermaria, com suporte intensivo ou não, e prever a probabilidade de óbito. Um exemplo de como tal score pode ser utilizado na prática clínica é que pacientes com pontuação menor ou igual a 1 na admissão clínica podem ser considerados para realizar endoscopia ambulatorialmente, tendo em vista que esse score apresenta alta sensibilidade em identificar pacientes de muito baixo risco, que podem ser considerados, então, para alta e tratamento ambulatorial posterior. Lembrando, sem prescindir da realização da endoscopia, apenas postergando essa avaliação. Entendi, então, Ju. Significa, então, que esse meu paciente que tem HDA, ele vai precisar de uma endoscopia. Vai depender aí se essa endoscopia vai realmente ser necessária nessa internação ou se ele tem a chance de ir de alta e fazer endoscopia em um segundo momento. Exatamente, Adriel. Você não pode tirar o emprego do endoscopista, né? Isso aí é importante também. Precisa todo mundo ter seu emprego ali garantido. Eu queria te agradecer muito pela sua participação. Você me ajudou muito e acredito que vai ajudar muitas outras pessoas. É sempre bom relembrar como manejar um HDA, porque na hora que chega aquele paciente sangrando, vomitando sangue, sujando tudo de vermelho, dá um desespero em todo mundo, mas é o que você falou lá no começo. Talvez o mais importante seja respirar, manter a calma e fazer tudo direitinho. Muito obrigado, Ju. Obrigada eu, gente.